E aí, meu irmão? Conversando, presta atenção. Eu fico conversando ali com o nosso convidado. E não dá, Fica aí conversando com o convidado aí nos bastidores aí, rapaz. Exato, esquece o momento de começar. Meu ancião! E aí, meu ancião? Meu líder! Éder. Meu afilhado! Rapaz. Whirley. Estamos aí, né? Na correria sempre, né? Acelerando, né? Sem parar. Exatamente. Mais um pó de bairro. Mais uma história pra gente colecionar. É isso aí. Seja bem-vindo, não sei qual horário, se é boa tarde, se é bom dia, se é boa noite, mas não importa. Seja bem-vindo a mais um Pó de Bairro. Se aconchega na cadeira, no sofá, aonde for e venha participar com a gente, não é nada? Isso aí, seja bem-vindo. Fique à vontade. Aqui é uma conversa dentro do nosso templo de comunhão aqui com Deus, nossa casa de Deus. E nós vamos conversar aqui com mais um convidado do Pó de Bairro. Exatamente. Vamos chamar ele? Vamos chamar ele. Já falei o spoiler aí, Exatamente. Ele, né? Eu também já cheguei falando que era ele. Vamos convidar lá, ele então. pra cá? Julian é o nosso convidado hoje. Nosso diretor. Nosso grande amigo, exatamente. Aí, é um Julian? homem também que tem muita coisa para contar. Nosso diretor do Ministério dos Homens. Exatamente. Vamos lá. Boa noite, beleza? Opa, noite. tudo bem, tudo jóia? Bom. Mas vamos começar sempre da maneira certa. Exatamente. Como tem que ser. Nosso MAP, nosso Ministério de Adventistas e Possibilidades, nos ensinou isso, e isso é importante, que é a autodescrição. Então, eu sou um homem de 1,73 m, pardo, cabelos pretos, uso óculos, estou numa calça escura, uma camisa xadrez, e minha mãe fala que eu sou bonito. É. Bom, vou lá então, né? Eu sou branco, cabelo crespo, tá bem cortadinho agora, uso barba, tenho 1,77 m, estou vestindo um tênis, uma calça jeans e estou com uma camisa escrito Jovens Adventistas, do bairro Ambaí. Bom, eu sou um homem branco, cabelos cacheados, né, uma cachopinha, 1,80 m, né, aproximadamente 40 anos. Né? Há controvérsias, alguns acham que não, mas enfim. Estou vestindo uma camiseta cinza, estampada, né, figuras de tucanos, calça jeans clara, tênis cinza, um pouquinho gordinho, acima do peso. É isso aí. Mas tá bom. Julian, seja bem-vindo. Obrigado. Que bom que você aceitou o nosso convite para vir para cá, porque é mais uma pessoa que vai vir contar histórias. Exato. E ele, esposo da Maju, que já passou aqui, a Maria Júlia Lima Alves Pompeu Fernandes. Que já é uma grande função em si, né? Mulher maravilhosa. A gente vai descobrir isso nesse podcast, exatamente. Mas obrigado pela sua presença aqui com a gente. Valeu, eu que agradeço. Você é muito bem-vindo. E, meu irmão, quem é Julian? Aliás, qual é a composição do nome aí? Julian, do quê? Julian Pompeu Fernandes. E só, tá? Porque o nome grande é de parte de mãe mesmo, lá em casa. Né? O meu é Julian Pompeu Fernandes. Eu que... Sua mãe é a Clarice. Minha mãe é Clarice. Uma das baluartes da nossa igreja. Uma das fundadoras grandes aí, líderes. Né? Exatamente. Muito primeira geração dessa igreja, minha mãe. Exatamente. É sério? É sério? A primeira é uma das primeiras, a segunda, de certo. Isso é sério. É? Isso é sério. A gente precisa realmente pensar nisso daí, da gente gravar esse material também. Porque ela realmente faz parte da história da igreja. Quando era só aquela igrejinha ali do lado e tal, né? Mas enfim, isso é história para outro momento. Isso é história para os 60 anos, né? Outro episódio. Diz para nós, quem é Julian, Gillian, quem é o Julian? Sou todos esses aí, né? Depende de quem pronuncia o nome. Julian, a princípio é Julian, né? Julian. Mas alguns me chamam de Julian, né? Os mais antigos, né? Tio Chico. Mas eu sou todos esses aí. Os antigos. Esse é antigo. Esse é antigo, que aí, chama de Tio Chico. Tá? Teve um casamento do Arthur, ele mandou os contatos lá pra montar o grupo da despedida, do solteiro. Ah, despedida, é verdade. Tá lá, Tio Chico. Eu falei, meu, quem é esse velho? Francisco. Oxi. Eu vou escrever Francisco, né? Pior que é. Mas, enfim, sou membro do bairro Ambaí, né? Sou um homem, pai de família, sou professor.
Já tem aí uns 15 anos, né? Sou professor. Enfim, cresci nessa igreja, né? Cresci nessa igreja desde que eu batizei, que foi da primeira vez, né? Foi com 10 anos, 11 anos, acho que foi mais ou menos assim, 13 anos. 2 anos. 13 anos que eu batizei e, enfim, cresci aqui, né? Tenho uma família maravilhosa, uma família linda, né? Minha esposa, Maria Júlia, meus 3 pequenos, né? Meu Eros, a Anne Marie e o Ícaro. E, enfim, é isso aí. Um sangue meio artístico, que eu adoro artes. Nós vamos descobrir isso daí, nós vamos descobrir nas isso horas daí. vagas, né? Eu tento botar em prática, mas, enfim, sou eu. Ok. O Julian profissional, você falou que você é professor. Professor. Você dá aula de que propriamente? Eu não dou, eu vendo. Se tivesse É vendendo, bom, é tava bom. rico. É bom, vou separar, mas enfim, não, pior que dou também, né? Dou aula aqui dos adolescentes também, né? Então, enfim, acaba cedendo também. Mas sou professor de arte, né? Professor de arte. Formei na Universidade Federal e sou professor de artes aí há um bom tempo, ensino fundamental, ensino médio. E, enfim, adoro o que faço, né? Gosto muito do que faço, apesar enfim, dos contratempos de ser professor, né? Uma função que é meio cansativa às vezes. Realmente. Mas Professor é uma vela que vai ilumina, mas vai gastando, vai, e daqui a pouco ela às vezes gasta rápido, né? Enfim, mas é uma coisa que é gratificante. Mas eu gosto muito. O dom né? de ensinar. Eu gosto muito e é uma coisa que eu aprendi a gostar, porque diferente da Maju, né? Que queria ser professora desde pequena, eu era mais confuso, né? Eu quando adolescente eu não sabia muito ainda o que fazer. Só tinha uma certeza na minha vida que eu não queria ser professor. Ué, você viu essa conversa do casal? Uma louca pra ser professora e o outro não queria ser professor. Eu era muito tímido, cara. Então, assim, eu não gostava de falar em público, falar com os outros e tal, né? Então, assim, eu não queria isso pra minha vida mesmo. Mas eu sempre gostei de arte, desenhava desde sempre, enfim. Né? Todo lugar para mim era lugar de desenhar, até na parede. Né? Na escola dava trabalho por causa disso. É o primeiro caderno? Enfim, eu a era parede de casa. um menino que desenhava os personagens na parede, né? E levava bronca, enfim. Mas quando chegou a hora, né, de escolher o meu caminho profissional, primeiramente eu cheguei a optar por publicidade, fui fazer lá em São Paulo, mas não me identifiquei tanto com o curso, né? E voltei para cá. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa nessa área artística, que é isso que eu quero, né? Não era bem pro lado da publicidade, mas eu queria algo com artes. Fui fazer federal tinha artes, falei... e tinha 2 opções, a que eu queria mesmo, bacharelado, né? E a licenciatura, né? Até falo assim para os meus alunos hoje em dia, né? Que a gente tem que aliar, né, a fome com a vontade de comer, né? Foi bem o meu caso, porque assim, tem bacharelado, tem licenciatura, só que na época eu escolhi licenciatura mais por conta do campo, né, de emprego. Estava faltando professor de artes, falei, vou garantir o pão, né, do dia seguinte primeiro, depois eu vou virar artista, né? E assim, os primeiros 2 anos, eles foram assim, bastante bater a cabeça mesmo, mas foi de um aprendizado assim, bem assim, transformador para mim, né? E aí foi aí que eu aprendi, eu falo, de fato, eu aprendi a gostar. Hoje eu não me vejo em outra função, em outro trabalho, eu aprendi a gostar mesmo de ensinar, de lecionar, de dar aula, sabe, de lidar com gurizada, e hoje eu não me vejo de outra forma, né? Mas foi um aprendizado, né? Só falar, às vezes romantiza o professor, às vezes romantiza, sempre quis ser professor. Não queria mesmo. Mas eu fui para lá por uma questão de necessidade, certo. E aí e lá, como professor, que eu fui aprendendo, eu falei, cara, eu vou continuar aqui. Acho que é aqui. Acho que é aqui, né? Esse é o caminho. Eu gostei. Diz aí, caminho. Quando foi os primeiros rabiscos do Julian? Porque esse menino, se você não sabe, esse menino tem o dom na mão. Ele tem o dom. Esse menino desenha, rabisca, tem artes manuais.
Como eu falei da outra vez, da Maju, eles têm uma caixa lá com papel, cartolina e tal, lápis e isso e aquilo. E agora, ultimamente, eu mando para ele rede de Instagram com desenhos à mão assim, que ele realmente também fala assim, puxa, o cara é bom mesmo. Então, assim, mas esse menino tem o dom da mão, Quando foram os primeiros rabiscos? Cara, deixa eu lembrar. Acho que foi assim, eu tinha em torno de 12 anos. Não foi tão cedo também que eu comecei a gostar disso, né? Eu gostava de assistir desenho, né? Os desenhos que eu assistia, os animes que eu assistia quando menor e tal. E aí eu comecei a botar a mão na massa para tentar copiar, né? E, enfim, como quase todo mundo, né? Molecada hoje é uma coisa que você gosta, que você se identifica e você começa a rabiscar ali. E aí eu comecei a me interessar, né, por esse caminho de desenhar e tal, e posteriormente pintar. Mas foi desse período escolar. Desenhava no papel, e desenhava nos livros. E, aliás, era uma forma de estudo para mim, né? Eu tinha um amigo na época que ele conseguia me ajudar com matemática quando eu transformava tudo aquilo lá em formas ou personagens e desenhos. Ele pedia para eu desenhar aquilo e dar, enfim, características individuais para cada fórmula, para cada número ali e tal, e variável, etc. E eu conseguia até compreender melhor. Então, assim, é aquela coisa, né? Cada um tem um tipo de funcionamento, de inteligência, né? Eu comecei a desenhar, mas assim, inclusive comecei a desenhar copiando. Eu era assim, muito copista no começo, né? Era copiando, botava a folha por cima, né? E aí até você pega o jeito, aí você vai desenhando sem copiar folha, só olhando, e depois... Foi desenhando a mão livre e tal. E depois vai entrando na parte da criatividade, e você vai inventando, vai criando também, enfim. E aí você vai... É a prática, né? Tudo tem etapas, né? Mas eu acho que sempre lidei bem com essa parte manual, né? Essa parte manual, assim, eu gosto desde sempre e acredito ter uma facilidade para isso, né? Enfim, até a parte de... Quando eu era pequeno, eu lembro que eu, desde pequeno, tocava, né? Teclado, né? E tal, aprendi a tocar. Não enveredei no caminho da música, mas eu gostava muito, tinha facilidade até, né? Até hoje eu gosto muito dessa parte, mas apesar de não praticar. O negócio mesmo é desenho, pintura. A família é bem artística, né? Não. Ixi, lá a gente junta coisa também, papelaria e outras coisas também, né? Eu, como professor de artes... Pronto, você imagina. Precisa de, enfim, tampinha. Imagina o ateliê desse menino. Eu vou lá, eu conheço o ateliê desse menino. Tem hora que me dá uns ataques que eu vou me livrando das coisas, mas... É um período, vai acumulando. Ao mesmo tempo você olha isso aqui, isso aqui eu acho que eu vou usar em algum momento, deixa lá. Pronto, vai guardando, tem uma hora que fala, não, já está cheio, tem que abrir vaga, porque vai chegar. Para chegar nova tem que sair coisas antigas. Mas sempre tem coisa lá em casa. É casa de artista, né? Casa de artista. E o legal, assim, que a fruta não cai longe do pé, porque as crianças estão vindo, né? O Eros, o tamanho do Eros, maior que nós. O Eros é quase um homem já. Exatamente. Mas os dois menores, assim, enfim. A Maria adora essas coisas artesanal, né? Ela falou que ela faz assim, né? Minúsculos. A Marie tá trocando as bonecas pelos desenhos que ela imprime, ela imprime ela faz a roupinha, ou imprime, ou faz de outra forma, e ela veste os bonequinhos que ela faz, que ela desenha, então ela vai criando, ela tem um talento para essa parte também, né? Essa parte mais decorativa, mais detalhada, manual, ela, que é mais forte que na Maju, né? Ela puxou bastante isso aí. O Ícaro não vai ficar muito atrás, não. O Ícaro também tem um jeitinho também gosta de desenhar, está desenvolvendo. Mas ali enfim. E eles crescem rápido, né? Essas crianças crescem rápido, né? Nem me fala, nossa. Para quem viu, nasceu o Eros, hoje o homem já tá, o menino está quase um homem já. Tava correndo esses dias aqui, né, de Batman. Tem uma foto da família, cara, tem uma foto da família, todos eles
em algum personagem. E, cara, tá brincando aqui, conversando pra lá, pra cá, e agora tá grandão. Agora você tem que já. olhar pra ele, você já olha assim. Ó. Já Eu olha praticamente já tô olhando pra cima já. Eu já tô olhando pra cima, que igual sou o pegou. menor dos dois aqui, eu já tô olhando pra cima, assim. E é um menino, assim, de muitos dons também. Não, e ele Deus é. está usando muito o Eros e toda a família. Sim. Toda a família. A família O Eros realmente caiu. uma família abençoada. Amém, graças a Deus. Né? Olha, Tudo que você queria tocar de música, foi pra ele ali. Tá no assim, Eros. ó, tipo assim, que o menino tudo, é caiu multimúsico. de jarra ali essa parte musical. Ele tem Derramou, uma né? habilidade, Tipo assim, Ele é multimúsico. Ele tem um ouvido, Um assim, ouvido muito uma bom. É facilidade verdade. para poder tocar as coisas, pegar qualquer instrumento, eu acho, qualquer instrumento. E já falando dele assim, e o legal assim, que além dele tocar, ele ensina os companheiros Exato. da banda aqui, da igreja, ele ensina os companheiros, não, pega assim, o Davi tá ali junto também, tocando, aprendendo, enfim, é alguém importante Ele é uma nesse meio. pessoa valiosa, assim, né? Um recurso valioso, assim, né? Tanto para minha família também, primeiramente, né? Mas aqui na igreja, e sim, para o trabalho de Deus, ele é uma ferramenta muito, muito forte, Amém. poderosa. Sim. Amém. Eu achei engraçadinho, teve um vídeo do Duque de Caxias, que a Marie foi entrevistada, e ela falou assim, eu quero ser igual o Fernando, como diretor. Ela falou, olha que bonitinho. Pra quem, alguns meses atrás, ano passado, tava meio assim, se ia pro clube, hoje, né, Já quer ser diretora. já quer ser diretora, já tá acampando já com o clube. Tá vendo? E assim, é um processo assim, muito interessante de aprendizado. O caso da Marie é um caso particular, né? Porque ela é toda assim, meiguinha, né? Delicada, ela não gosta mesmo dessas coisas de Sim. acampar e tal. E hoje foi lá. Hoje, né, a gente levou lá no acampamento, né, os gravadores e tal, e ontem foi um trabalho, né, mental em cima dela ali, para ela ir, porque ela é novo para ela, né? Tudo é novo. Ela saiu do Aventureiros, é outro tipo de acampamento, de ritmo e tal. Já é Mas outro ritmo, né? é aquela coisa, eles estão sempre de olhos na gente, né? Essa é a Sim. responsabilidade. Então, assim, né, olha só, né, o Fernando, a Marie de olho nele, sabe? Ele sendo um exemplo de alguma maneira. E assim, todos nós, né? Nós estamos, assim, sendo as referências, positivamente ou negativamente, né, para essa gurizada que vem aí. E, Isso Julião, é muito sério. puxando esse gancho aí, fala pra gente sobre o Ministério dos Homens. Porque a gente consegue linkar agora justamente sobre qual que é a importância do Ministério dos Homens para a igreja. O Ministério dos Homens é uma ideia recente, né, que a gente está trabalhando aqui na igreja, que é de, assim, muita importância, porque há uma necessidade que a gente desenvolva, né, nós, né, eu, você, né, o Éder aqui, a figura masculina, sob o olhar de Deus, tendo como, assim, referência uma igreja que também vem atrás, né, que também olha para a gente, né, e nós somos cristãos, mas também somos homens dentro dos nossos lares, nossa família, nossa igreja Sociedade, e né? sociedade. E a gente precisa também trabalhar, e eu acho que o mais importante é trabalhar isso entre nós, né, entender de uma forma clara, né, e racional, né, tipo assim, o que é ser homem, né? Por que nós estamos aqui? O que significa isso? Porque assim, homem, enfim, que o homem faz, que o homem trabalha, de fato a gente não precisa muito disso, né? Historicamente, todos os ministérios eram dos homens, né? A gente tem uma presença masculina mais forte, marcante, assim, histórica, na história de cargos da igreja, etc. Não é disso que a gente fala, né? O ministério do homem é o que é ser homem na minha vida pessoal, né? O que Deus espera de mim como homem, né, e como líder da minha casa, da minha família, ou estando aqui na igreja, né, e a gente precisa estar próximo para poder trabalhar isso, conversar isso, né, porque aqui muitas vezes, assim, na correria, nas responsabilidades, seja do trabalho, seja da igreja, a gente não processa isso de uma forma racional, em voz alta e de uma forma clara, e às vezes a gente deixa isso aqui, às vezes é um personagem, né? E na nossa vida pessoal a gente fica confuso em relação às coisas, sendo que muitas vezes nós passamos pelas mesmas situações, dilemas, né? E a gente precisa aprender, que é o propósito da igreja, né? Aprender a lutar junto, né? Batalhar junto e não sozinhos. O homem tem uma característica muitas vezes de carregar, né, as coisas sozinho e
tomar, porque a gente tem esse papel de tomar responsabilidade para nós de muitas coisas, né, estar à frente, mas não somos homens sozinhos, né? A maior força do ministério é essa, entender que nós somos homens juntos, né? E juntos com Deus, principalmente, que tem que nos guiar nessas decisões e nessa parceria, nesse caminhar lado a lado. Esse é um ministério que começou recentemente, começou o ano passado, 2024 aqui, mas era algo que já precisava ter acontecido. É um ministério muito sério, da mesma maneira que o Ministério das Mulheres é um ministério muito sério, que já vem há muito tempo na Igreja Adventista, e agora a Igreja Adventista entende a necessidade e a profundidade do que é o Ministério de Homens, porque a gente foi sempre ensinado assim, engole o choro, levanta e anda, entendeu? Mas independente disso... Fecha a cara. Exatamente, né? Você é homem, levanta. Você não sofre. Rapaz, tem tudo isso, realmente tem tudo isso na vida do homem, mas se a gente pode se ajudar, se a gente pode se apoiar, a gente pode, eu com 55 anos, hoje eu posso falar, Wirley, desvia dessa pedra, porque nessa pedra eu acertei, e não foi boa a consequência. Então você desvia dessa pedra. Júlia, hoje com seus filhos, os meus hoje estão com 29, 30, 31 anos, Júlia, ó, eu fiz assim, então se você pensa, de repente se fizer isso, você pode fazer diferente. Então a importância do Ministério de Homens é exatamente isso. Não é que eu não esteja precisando, mas eu preciso. Mas o que eu preciso é ajudar meus irmãos que estão caminhando junto a não cometer os erros que eu cometi. Entendeu? E a gente tem essa história, por que você está nessa caverna? Meu irmão, vem aqui, vamos conversar, vamos abrir seu problema, vamos ajudar, porque é exatamente o que você falou, irmãos em Cristo, somos irmãos em Cristo. E o Ministério dos Homens vem exatamente para falar isso, para ajudar os irmãos nas suas necessidades, porque problemas todos temos. Sim. Independente, isso só muda de número, casa e endereço. E irmãos andam juntos, né? É isso que a gente tem que entender. Irmãos andam juntos. Nós, assim, culturalmente, a gente tem um hábito de... Os homens, às vezes, acabam crescendo na igreja, né? E amadurecendo, essa gurizada, por exemplo, que a gente está falando. E, às vezes, eles passam por alguns processos sozinhos, sem referências. Muitas vezes porque não tem ninguém perto para acolher, porque ele está sozinho, ou porque ele acha que por ser homem, ele precisa passar por as coisas sozinho, né, e engolir o choro, né, segurar a lágrima, eu tenho que ser uma pedra, sabe, parada assim, um robô inflexível, e ninguém pode ver um momento meu de abalo emocional, porque eu tenho que ser referência, e muitas vezes, outros que já passaram por isso, né, a gente assiste calado, porque já existe uma cultura disso acontecer, né? Eu fico na minha aqui, vou fazer minhas funções, exerço a minha vida, deixa que ele se vire, ele vai aprender a ser homem sozinho. E assim, a gente pode fazer muito mais se a gente estiver perto, tá? Principalmente, igual o Éder comentou, por essas novas gerações que estão vindo, né? Querendo ou não, nós vamos ter daqui 10, né, 15, 5 Daqui 5 anos. Daqui 5 anos. Nós teremos outros homens caminhando na igreja com líderes. Suas famílias, exatamente, com novos lares, informação, filhos sendo educados, com um bombardeio de muitas informações e influências do mundo bem diferentes daquilo que a gente passou, né? E a gente precisa estar trocando essas figurinhas nesse sentido. Atento, né? O Ministério dos Homens não é um clube dos bolinhas. Exatamente. Né? A gente só bater papo, conversar, falar de futebol, não é isso. Tá? Principalmente, e nem falamos disso. Nem falamos disso. Principalmente é para entender o que é ser homem e nos ajudar nesse sentido. Né? Como é essa caminhada. Entender que existe um propósito maior, um objetivo para a gente aqui nesse mundo, nessa terra, e que a gente está caminhando junto, né? Entender que existem características nossas, sabe, que a gente precisa olhar, observar, entender que elas estão lá, do contrário a gente não consegue resolver essas pedras, né? Igual vocês falaram, a gente não consegue passar por isso. Então é muito importante que haja, né,
E a gente está atrasado, porque as mulheres já entenderam isso. Já estão há 30 anos. Né? As mulheres O já Ministério estão há das 30 Mulheres anos. e é um ministério maravilhoso, Tá voando. onde as mulheres se ajudam, se apoiam, e hoje a gente está vendo frutos assim incríveis do que elas estão fazendo, sabe? Incríveis. É uma força assim dentro da igreja impressionante. Exatamente, que veio de entender e compreender que elas têm realidades parecidas, né, que a gente como homens não passa, né, ou se a gente vê, a gente não entende da mesma forma, né, e que elas às vezes são referência umas para as outras para se ajudarem, né. E a gente precisa entender isso também. O Ministério do Homem é para a gente entender e entender que a gente também tem uma esfera nossa, é a esfera do universo masculino. Existem questões que a gente tem que trabalhar, existem problemas que nós temos, existem também muitas qualidades que a gente pode desenvolver ajudando uns aos outros, entendeu? E a gente vai... Quem tem mais a ganhar com isso é a nossa vida espiritual, nossa maturidade, principalmente, né, o trabalho na casa de Deus aí, principalmente o trabalho da missão que Deus deu para a gente. Sabe, Julian, isso é verdade, que a gente, um grupo de Zap, a gente começou... porque quando a gente se encontra, e aí, Júlia, beleza? Tudo bem? Tudo bem. E aí, William, beleza? Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Sempre é tudo bem. Mas lá no grupo de Zap que a gente começou a conversar e começou a colocar problemas e entre nós começamos a resolver e ajudar, a ouvir e ajudar. O ano passado, quando foi montado o ministério, a nossa intenção foi exatamente, primeiro, a gente se unir, a gente se ajudar nos problemas da gente, a gente crescer. A primeira reunião foi lá na sua casa, a gente crescer junto e nós passamos o ano crescendo junto, entendeu? Hoje eu posso dizer que aquele grupo que nasceu lá na sua casa são outros homens que estão aqui dentro da igreja. São outros homens já mudou que estão aqui completamente. dentro da igreja. Sim. O ano passado, o Julian era um convidado da diretoria. Hoje ele é o atual diretor do ministério, entendeu? É o atual diretor. Então foi ali, a gente se ajudando, que a gente viu homens mudarem, homens posicionarem dentro do lar, dentro da própria igreja, que já está dando diferença no que está o contexto da igreja. Sim. E aí, hoje, o Julian, dirigindo o Ministério de Homens, ele trouxe para esse ano o trabalho da tríade. Fala para nós como é que está sendo o trabalho da tríade. Tudo é embrionário, mas estamos no processo ali de cultivar essa semente, né? Que, enfim, já... A ideia é muito boa. A ideia é ótima. Estamos irrigando, estamos adubando e a ideia é principalmente aproximar ainda mais essa questão de união e cuidado e percepção uns dos outros, né? Exato. Que a gente às vezes já faz dentro da escola sabatina ou então dos ministérios. Mas, igual você está falando, existe uma resposta que é muito automática para isso. O homem, né, tem muito disso, principalmente. Né? E aí, como é que tá? Beleza? Tudo bem? E tudo bem, tudo certo. Às vezes está tudo uma porcaria. Um caos. O céu está caindo. Não, exatamente. Beleza, tudo certo, tudo de boa. Na correria, né? A tal da correria. Né? Mas, às vezes está uma bagunça. Não está tudo bem. Mas essa resposta ela vem automático. Igual a gente programa aquela mensagem de e-mail. Vamos programar a gente programa aquela mensagem de WhatsApp, você manda mensagem automática, essa aí, não, tudo certo, tudo indo. Né? E assim, tem coisas que só aparecem, a gente só vai trabalhar se a gente chegar, né, um pouco mais profundo nisso. E essa profundidade a gente só chega com convivência, próximos uns dos outros. Né? Se eu vejo que o Éder só uma vez por mês fala, e aí, você está bem? Está tudo certo a família? Vai estar tudo bem, claro que vai estar tudo bem. Né? Por quê? Porque ele só me vê uma vez por semana. Para quem que você vai se abrir ou buscar ajuda se for necessário, para que você vê uma vez por mês só? Sim. Né? Então, assim, a gente precisa desenvolver um pouco mais. E é claro, em grupos menores. É a mesma raiz da ideia do pequeno grupo. Pequeno grupo, a proposta do pequeno grupo na igreja é justamente aproximar os membros, torná-los pequenas igrejas ali, né? E a ideia das tríades, ela vem, enfim, de várias referências bíblicas ali, né? A ideia, na verdade, a ideia do projeto mesmo chama Irmãos de Ferro. Irmãos de Ferro, exatamente. Né? Que é baseado em Provérbios. E que diz assim, assim como o ferro afia outro ferro, né? Um irmão afia outro irmão. E a ideia do irmão de ferro é justamente né, estar aqui presente para afiar esse ferro aqui. Andar junto. Afiar isso aí, a gente tem que estar junto. Né? Às vezes é pelo atrito, né? Às vezes eu tenho que apertar um pouco mais,
presta atenção, vamos caminhar junto. Se você está em dificuldade, vamos lá junto, que daí eu e você junto a gente vai se afiando para a gente ter uma função melhor, né? O ferro só é útil, a ferramenta é útil quando ela está afiada. Sim. Sim. Se ela não está afiada... É o meu dilema. Uma ferramenta só presta se for Uma afiada. faca cega não tem utilidade, Nem joga se usa, fora. nem se não usa, né? E ela fica lá, e ela vai ficando cada vez mais cega, né? Quando a gente não usa o aparelho, fica pior ainda. E por que 3? Porque, enfim... Bom, nós somos cristãos, eu sou cristão, né? A gente não acredita na numerologia, né? Mas a gente sabe que... mesmo no contexto bíblico, né, a números eles têm significado, né, representações. O 7, que é a assinatura da perfeição de Deus. Exato. O 12, né, símbolo que relaciona também a ideia de igreja e tal, enfim. O 3, para mim, sempre foi um número especial, porque tem essa coisa do ímpar, né, do que não tem igual, né? E também essa coisa que para mim o 3 representa muito a ideia de um relacionamento mais íntimo, né? E para mim é representado principalmente na própria formação de Deus na Trindade, né? Essa é uma opinião pessoal, né? Até tem alguns teólogos que falam um pouquinho sobre isso, mas para mim é uma ideia, né, que já está assim, clara na forma como Deus escolheu se manifestar para nós, né, ali em 3 pessoas, justamente porque tem um propósito de dizer que a gente precisa de ter um relacionamento com outros, tá? E o 3 para mim é um número que representa isso, sabe? Então ele traz segurança, né? Ele traz um apoio diferente. Você tem a minha opinião, você também tem a do Irley, né, e juntos a gente chega em um acordo, né? Se há discordância entre nós, tem um terceiro aqui que pode mediar isso, sabe? Enfim, a ideia das tríades traz essa concepção. Homens agora, dentro do ministério, se organizando em pequenos grupos de 3, para que eles possam, né, conviver mais próximos, onde eles possam partilhar ali o dia a dia dele. As tríades, elas existem para aproximar. Sim, você está bem? Como é que está a semana, como é que está a família, né? E aquele lance lá deu certo, resolveu aquilo, né? Vamos orar juntos. E oração, né? O propósito da oração é sempre o cerne das tríades, né? A gente está orando a base, junto. né? A base. Exato. Tem coisa que mesmo assim, dentro do ministério dos homens, entre nós, por exemplo, se a gente enche a igreja de homens aqui para tratar um assunto específico, tem coisa que não vai, talvez, vir tão diretamente, porque... Eu talvez não queira me abrir para todo mundo aqui. Todo homem é uma caixa fechada. E a gente tá e o homem já sabe. Né? Sabe que o homem às vezes é teimoso, né? Ele se basta muitas vezes, ele é uma caixa fechada, ele tem o orgulho também, e são questões que a gente trabalhar. E dentro da tríade isso pode ser desconstruído um pouco, né? Tem situações que você não vai trazer aqui para a igreja, que você não vai pedir na classe da escola sabatina, oração. Mas entre nós... Você pode pedir, a gente pode orar, isso. Né? A gente consegue trabalhar e tem alguns exemplos que têm dado bastante funcionamento, pessoas que estão se encontrando às vezes na igreja agora, homens estão se encontrando porque começaram ali um círculo um pouco mais íntimo na tríade e agora estão partindo, né? E é claro, a proposta é que a tríade, com o tempo, deixe de ser tríade para que depois começar a trazer novos homens para isso, enfim, reforçar esses laços, trazer novos homens também para a igreja, homens que estão afastados, enfim, que também precisam de atenção, porque, enfim, estão fora da igreja ou passando por situações particulares, né? A gente tem um exército importante aí fora que está sendo socado pelas forças inimigas e às vezes a gente não está com força para segurar. Se eu for lá agora sozinho, eu não vou dar conta do problema que ele tem. Sim. E é claro, a gente não vai fazer milagre, mas se ele sentir segurança em nós, pode ser o diferencial que vai fazer com que ele possa sair, buscar a inspiração, a força de Deus e resolver o que precisa resolver, né? E precisa ter a segurança de que nós estamos aqui orando por ele, preocupados com ele, né? É isso que às vezes um homem que está afastado precisa. Enfim. Ô Julian, deixa eu perguntar um negócio para você. Não sei se você já pensou em algo relacionado a isso. Mas você acha que existe um certo preconceito dos homens mais velhos?
para o Ministério de Homens? Exato. Olha, Você acha que existe tipo assim, tipo, pô, não preciso disso aí. Isso aí é coisa dessa juventude aí. Tá ligado? não, eu acho sim, porque é uma ideia recente, né? Tudo que chega de novo, né, gera um desconfiança. Toda ação é natural. gera uma reação. Gera uma reação, gera uma desconfiança em quem está já acostumado com modelos, né, e formatos Sim. anteriores. E por isso que precisa ir com calma às vezes, né, e já uma irrigada ali, mas é importante entender que, independente de qual seja o nosso preconceito, as nossas reservas em relação às ideias novas, né, a gente tem que entender qual que é a proposta principal daquilo e a necessidade dentro do tempo que está acontecendo, né? Hoje, né, nós estamos, por exemplo, nós temos a figura do homem, da masculinidade, aliás, um cardápio variadíssimo de masculinidades que o mundo oferece. Sim. Né? Qual que a gente escolhe? Qual que eu devo escolher? Por onde eu devo caminhar? Tá? Às vezes, até dentro da igreja e tal, a gente tem essas múltiplas opções. E é importante entender que o que está acontecendo agora serve como uma ferramenta para ajudar, principalmente novas gerações que precisam de modelos perto, Exatamente. para a gente enxergar, né? E modelos também que sejam alcançáveis, né? Às vezes, eu falo por mim, pela minha esperança, né? Minha experiência de olhar, às vezes, na minha adolescência, olhar para aqueles, né? O pastor ou os anciões que estavam aqui de terno, gravata, né? A galera que cantava, que pregava bem, líderes maravilhosos, ou seja, seres perfeitos, né? Que era um ideal ali de representatividade, de masculinidade da igreja que eu nunca ia alcançar, né? E quando a gente fala de nunca, o nunca às vezes ele é tão distante que eu prefiro, né, ir para o outro lado, onde as coisas estão mais perto, entendeu? Minha experiência quando eu me afastei da igreja foi principalmente, uma das coisas foi essa, né? Enfim, é muita coisa, muita perfeição que se cobra, às vezes não é isso, às vezes o que eu precisava mesmo é só saber que, né, aquele ancião, aquele meu líder, ele também tinha passado por experiências que eu estava passando naquele momento, né? E que também tinha lutas naquele momento. Eu tenho, vocês por isso que eu têm, perguntei, tá ligado? sabe? Por Para isso que eu chegar perguntei. exatamente Justamente. o porquê o Sabe? Ministério Às de vezes, Homens. Exato. aí às vezes a gente fica falando muito das diferenças, porque a nova geração, a antiga geração, isso é coisa de velho, isso é coisa de molecada, isso está tudo errado, ou enfim, isso é tudo velho, tudo antiquado. É porque a gente não se conhece. E realmente são, se a gente for colocar na ponta do lápis, a igreja que a gente tem hoje é uma igreja diferente da igreja de 50 anos atrás. Totalmente. Totalmente. Ela é diferente se continuar separado, né? A gente continuar olhando. Agora, se a gente tem, né, um caminho onde esses homens que são referências do passado, sabe, esses nossos anciões, pessoas um pouco mais velhas, estão ali também para caminhar junto, entender o que está vindo agora, essa gurizada, o mundo que a gente está vivendo, e principalmente os mais jovens ali, né, que estão crescendo, tendo a referência também, é ali que está o equilíbrio. Exatamente. Sabe? É ali que a gente vai encontrar o equilíbrio. E a gente precisa estar perto. Para não ficar olhando só para o Éder e falar, isso, a geração é outra, minha coisa. A gente está falando outra língua agora. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos falar a mesma língua. A importância é exatamente isso. É os mais velhos trazerem a experiência do que passou para os mais novos não precisam. É o aprendizado que eles têm para oferecer, né, a referência, né, enfim, as bases muitas vezes que eles estão carregando, né, inclusive de experiências e vivências que eles passaram e fracassos também que tiveram, né, mas a gente aprende com os nossos erros, e também, né, o que está vindo agora pode também trazer de bênçãos para a igreja, né? A gente precisa achar ali para caminhar junto. Não podemos ignorar uns dos outros, sim, né? Não. Nenhum ignora o outro, né? E quando você falou de os líderes lá atrás, eu realmente tenho referências. Eu tenho referências de liderança aqui, e não vou citar nomes para não até para não esquecer ninguém. Até para não esquecer ninguém. Mas hoje, quando eu sou líder hoje, é porque lá atrás eu vi líderes fazendo. E alguém falou assim, hoje, vamos lá. Exatamente. Então, que falou, vamos lá. Entendeu? E eu entendo assim, um nome que eu vou falar aqui, o José Newton.
Ele já fazia um ministério de homens lá atrás, sem saber que era ministério de homens, porque ele cuidou de nós, guri, entendeu? Que ele sempre passava e falava assim, por aqui não, entendeu? E sempre conduziu a gente. Então, eu vi líderes fazerem dessa maneira, e hoje eu quero ser esse líder para poder ajudar essa geração que vem vindo atrás. E eu imagino que não errar o que eu errei. A voz dele tinha força com você justamente porque ele estava ali. Ele era referência. Ele estava presente. Exato. Agora sabe? Você falou tudo. Não aparecia só quando tinha que puxar a orelha. Exatamente. Senão, você mandava ele para aquele lugar e você ia viver a sua vida do jeito que você queria. Mas como ele estava também, vocês estavam trocando experiências, né, da sua juventude e também da maturidade dele, né, você tinha ele como uma referência positiva também. Quando vinha a advertência de moestação, vinha, né, com aprendizado. Você estava aberto para aquele aprendizado. Olha aí, falou tudo. E é isso que a gente precisa. Assim, em relação à questão de idade, né, a gente precisa ter isso. Né? Quando a gente tem ali um irmão que é um pouco mais das antigas, né, se existe essa proximidade, né, como por exemplo com os meus adolescentes lá, né, quando ele falar, né, talvez tenha mais ênfase do que só quando aparece, só quando igual o mestre dos magos, né, só aparece para dizer que não vai dar certo e pronto. E depois esse homem, a gente não pode ser assim. A importância no ministério de homens é grande, porque o ministério de homens é assim, o resultado do ministério de homens é um homem posicionado, é um homem forte, uma família forte e a igreja é forte. Dá resultado, né? Exato. Sempre dá resultado. Então, realmente, é muito sério o ministério de homens atualmente, entendeu? Sim. As dificuldades que existem atuais hoje para os homens são diferentes da dificuldade dos homens lá atrás há 50 anos. E vai ser diferente para os E vai ser diferente daqui quando esses adolescentes, daqui 10, 15 anos, que de repente eu já não estou nem mais aqui, mas vai ser outra dificuldade. Se Cristo não vier, será outra dificuldade, entendeu? Porque lá atrás era telefone com ficha. Hoje é tudo no celular, o que é de bom, o que é de ruim. A igreja adventista avança no celular, mas o pecado e o mal vêm no celular. E aí, se a pessoa está fraca, mal posicionada, o próprio celular vira ferramenta para atrapalhar a vida de homem, família, tá tudo aqui, e né? tudo. No celular é a ferramenta Pode ser uma ferramenta de Deus? Pode. Mas é mais do coisa ruim do que de Deus. Na maioria das vezes rouba nosso tempo, aí em casos mais graves rouba nossa família, sabe? Rouba a rede social nossa veio força vital, rouba tudo, para proclamar o evangelho, mas veio para roubar tempo nosso de comunhão. E o ministério, assim, só para encerrar, mas o ministério dos homens é uma necessidade, não é um luxo, sabe? Não é um privilégio, sabe? Não é só mais um enfeite da igreja, é uma necessidade, porque é uma necessidade que é inerente do homem, buscar um companheirismo, sabe? A parceria, né? Ou um lugar onde possa se ancorar muitas vezes. Inclusive quando às vezes ele precisa parecer forte, até inclusive às vezes para a família, tá? Onde que ele vai estacionar? Né? Isso a gente tem que também oferecer isso, sabe? Porque isso ele vai buscar, aí que está. Né? A gente tem, infelizmente, a gente tem muitos homens que caem muitas vezes por causa disso, porque eles vão se encostar onde? Quer ver o ministério dos homens mais eficaz, entre aspas, né? Deixar bem claro, do que a mesa do bar? Lá você tem um monte de cara que fica te ouvindo, né? Fala a mesma língua que você. Se a gente não oferece aqui, sabe, tem um bar em cada esquina, sabe, tem uma roda de narguilha, um canto aí para molecada, aí eles vão bater esse papo, vão se abrir, alguém vai ouvir eles, né, e que seja nós. Um homem só, aqui dentro da igreja. Que seja aqui. É uma presa fácil. Um homem só é uma presa fácil. Um homem só é uma presa fácil. Rapaz, esse assunto... Esse assunto é complicado, vamos conversar na próxima. E aqui é um resultado, estou do lado de dois meninos aqui que realmente são resultado do Ministério de Homem Posicionado que foi o ano passado. Nós crescemos juntos, então realmente a importância do Ministério de Homens. Mas chegamos ao fim, cara, surgiu assim, foi é tão gostosa a conversa e escutar você falando assim realmente é ver o quanto Deus está usando você e você está crescendo nessa situação. Amém. Realmente que use Deus ainda continue mais, te usando, Deus continue te usando. Você capacitando. é um grande homem, uma grande família,
e um grande líder na família é grande, igreja. né? A família é grande. Um grande líder na igreja, que Deus continue te usando. Amém. Mas para encerrar, a gente precisa fazer aquelas perguntinhas, né? Aquelas perguntinhas. E a primeira sempre, como que é? Bola, jogo rápido. Exatamente, aquele isso aí. pá lá, pá aqui e tal. Seu verso bíblico preferido? Olha, tem alguns. Assim, Muito um bom. verso que fez bastante diferença para minha vida é João 13,14, que é, enfim, um novo mandamento vos dou, né? Amem uns aos outros. Como, né? Eu gosto muito dessa parte do como eu vos amei, né? Então, assim, é o exemplo, né? Para mim, assim, o fazer e o exemplo de Cristo é a referência de tudo que tento ter, né? Como decisão para minha vida. A forma como Cristo trabalhou, a forma como Cristo fez, ou o que Ele falou, é o cerne, sabe? É para a gente entender como direcionar essas práticas. Quando Ele fala, amem uns aos outros, o que significa isso, né? É isso aí. Como Jesus amou. Ô, Julião, um livro que você recomenda? Cara... Ou se tiver mais que um, enfim, fica à vontade. Olha. Tem um livro que é... Eu tenho lido poucos livros, na verdade, né? Pra ser bem sincero. Mas tem um livro que eu já li acho que 3 vezes, que apesar de ser contra um pouquinho, autoajuda de maneira geral, né? E quotes, mas tem um livro que eu acho assim fantástico, que é aquele Como Fazer Amigos, do Dale Carnegie, que eu acho assim muito do que eu vejo como uma forma como inclusive o cristianismo prega no nosso tratamento com as pessoas e tal, né? A premissa do livro é outra, né? Mas inclusive ele cita Jesus em alguns pontos, mas esse lidar com as pessoas, né? Valorizando o que há de humano nas pessoas, para mim é importante. Eu já li esse livro umas 3 vezes, eu acho que ele é uma leitura muito interessante. Legal. O que o Gillian faz quando tem hora vaga? Cara, Qual é o hobby? Quando tem hora vaga? Quando sobra, que se você perguntar se é hora vaga para um professor é meio complicado. O professor, eu já vi, professor não rima um com o outro. Ele trabalha para preparar o trabalho, para levar para o trabalho, que ele trabalha e ainda trabalha para trazer o trabalho para casa. É meio assim. É a vida do professor, cara. É a vida do professor. Mas, cara, eu gosto de desenhar. Quando dá, eu paro para desenhar, né? Enfim. Assisto um filme de vez em quando também. Tem o domingo da família do filme com a pipoca. Tem domingo como dia o Maju contou pra nós. Da pipoca já lá em casa. Como a Glaucia também gosta, com o Zaqueu tem a galera e família. Que gosta, né? Do filme com pipoca, né? Todo mundo pipoquinha. juntinho. Tem que ter, em casa tem que ter. Qualquer dia nós vamos juntar todo mundo para nós assistir um filme e pipoca junto. Já tá aí. O Maju faz uma pipoca top, hein, cara. Olha, pronto. Então vai ser na casa dele que nós vamos assistir. Pipoquinha, aquela normal ou com chocolatinho? Premium. Não, a gente pode tentar uma gourmet pode também, né? Vamos pode tentar uma gourmet também. Mas... Uma gourmetzinha. Um personagem bíblico. Incluindo Jesus? Jesus para mim, enfim. Mas assim, depois de Jesus é Daniel. Daniel, eu gosto pouco de profecias também, né? Mas eu gosto muito. Daniel para mim é uma pessoa fantástica. Eu acredito, né, que ele tenha sido uma pessoa fantástica, porque viveu o que ele viveu, reis e reis, sabe, no lugar onde ele viveu. Mas para mim ele é um exemplo de relação com as pessoas, porque, cara, você defender a sua fé, ser fiel no ponto que ele foi na Babilônia, sabe, ser um exemplo na Babilônia, sem parecer um fanático chato, sabe, ele tinha assim muita habilidade, ele devia tratar muito bem as pessoas. Então assim, eu acho que Daniel é um exemplo fantástico para mim. E passa rei, ele está lá, né? Legal, né? Foi bom demais. Cara, para encerrar, olha lá para a nossa câmera, qual a sua mensagem, o conselho que você deixa para o pessoal que está assistindo a gente? Sai da internet. Tô brincando. Mas é sério, coloca um controle nos seus aplicativos, tá? Sai da internet. Fazer um livro aí, fazer alguma coisa. Mas acho que acima de tudo, busque a presença do Espírito Santo. Amém. Na sua vida. É uma urgência de todos nós nos últimos dias e principalmente nos nossos relacionamentos,
Nós somos luz para o mundo, isso tem um significado, né? Se você quer ser luz para o mundo, você tem que iluminar, você tem que buscar da fonte. E nós iluminamos, né, quando a gente trata bem as pessoas, né? Então, paciência, respeito, né, até quando a gente discorda, e muito amor assim com as pessoas, né? Acho que é o principal. Muito bem. Isso aí. Valeu. Júlia, obrigado por você ter vindo, aceitar Eu o que nosso agradeço. convite. Fluiu mais conversa, a gente vai aprendendo, vai conversando, vai aprendendo. Mas valeu. Faço o convite para você, vem conhecer o Júlia. Um grande homem, vai ser fácil você ver ele no meio da gente aqui. Ele é alto, então vai ser fácil ver ele. Venha conhecer o Júlia. E venha conhecer a nossa igreja. Nossa igreja Adventista Sétimo Dia do bairro Mambaí, fica na Avenida Salgado Filho, 602. Nossos cultos sábado de manhã às 8h50. Domingo, 19 horas. E quarta-feira? 7h30. Exatamente. Isso aí. Às 19h30. E é isso aí, a gente convida você para vir conhecer nosso ministério. Os homens têm todo segundo sábado do mês, às 4h45, a gente se reúne aqui na igreja para orar, 30 minutos, 40 minutos de oração. Vem orar com a gente, só precisa ser homem, tá? E venha. Para vir orar com a gente. Acompanhe nossas redes sociais que a gente coloca lá esse convite de qual é o dia. Isso aí. Certo? Sem esquecer, compartilhe, curte o carro. Se inscreve no nosso canal. Vídeo aí. É importante. E siga nossas redes sociais. Exatamente. Curte. E vamos que vamos. Deixa o like. Deixa o like, comenta. Exatamente. Vambora? Pompeu? Valeu mais uma vez, Pompeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu, galera.